Jack Daniel's Gentleman Jack Double Mellow Tennessee Whiskey. A intenção é ser mais suave que o Jack Daniel's número 7, mas acredito que é isso, não tem muito mais do que isso não. Já provei algumas doses. Estava com o pé atrás de comprar esse whisky aqui, porque ele é um pouquinho mais caro que o número 7. O número 7 para mim já é bom o suficiente. A quem não goste do Jack Daniel's, a quem diga assim, eu não gosto de Jack Daniel's. Não é o número 7, não é o Gentleman, não é o Sinatra, o Cask Strength. Eu não gosto de Jack Daniel's. O que é que você pensa com isso? Vocês estão ouvindo o áudio natural da selva de pedra. Tudo bem? Estou sem microfone e eu gosto desse ambiente aqui para gravar. E é isso. Pessoas que amam Jack Daniel's e há pessoas que simplesmente odeiam, que tendem sempre a falar mal do Jack Daniel's. No geral, falam que Jack Daniel's é produção em massa. Não sei. Eu vou fazer minha avaliação pessoal. O do semelhante ao Jack Daniel's, mas assim como a proposta, ser mais suave, é mais suave no olfato. O Bourbon não muda muito de um para outro. E é isso que eu fico de cara com essas pessoas que professam, que têm até um certo ódio, parece, rancor de Jack Daniel's. Porque não muda muito de um Bourbon para o outro. Então você vai ter caramelo, baunilha, você vai ter o mesmo que qualquer outro whisky, só que muito mais intenso. Bourbon, whisky de milho, né, que tenha 51% ou mais de milho, vai ter as mesmas características, dado o envelhecimento. E é sempre a mesma coisa. Castanhas, frutas caramelizadas, uma cachorrada latindo. Isso agrega no ambiente, tá, pessoal? Estamos na selva. É agradável. Para mim é. Um cheiro de xarope, de esmalte. Tem muito odor. Diferente de blended whiskies. Blended whiskies, 12 anos, 15 anos, 17 anos. Embora eu não tenha uma experiência com uma gama muito grande de rótulos, já tem 5 anos que eu bebo whisky. E whiskies 12 anos, 10 anos, NAS. Blended whiskies não tem muita pungência no nariz, não tem muito olfato. E quando tem é porque é finalizado em Xerez ou em barril Tennessee ou Bourbon, etc. Mas Bourbon geralmente tem pungência no nariz se você colocar do lado de um blended whisky. E até de single malt também, dependendo do single malt. Single malt, quando é muito cheiroso, você pode ter certeza que é finalizado ou totalmente envelhecido em Xerez ou Bourbon e etc. Ou seja, eu tenho a minha dúvida se existe single malt, puramente single malt, que não foi envelhecido em barril nenhum, a não ser em barril novo. E criançada gritando é muito bom.
Eu não sei se no áudio vai ficar muito grotesco, mas para mim está agradável. E é isso. É isso. Frutas cristalizadas, no caso frutas secas, né? Panetone, açúcar mascavo, mel. É agradável, é muito agradável. O Jack Daniels número 7 é mais intenso e mais alcoólico também. Vou fechar a janela. É agradável. Não vou citar nomes, um degustador que eu assisto bastante vídeo dele. Ele fala que o Bourbon ele deveria ser elevado a uma nova categoria de whisky. Eu não sei se ele foi sincero, se ele foi gente boa, não sei. Porque o negativo do Bourbon é que ele é enjoativo, se você for beber 2, 3 doses. Porém, ele é muito mais intenso em tudo comparado com blended whisky. As experiências que eu tive, poucas, com single malt, não me impressionaram em nada. Em nada. Tomei um single malt, um blended malt 15 anos, 43% teor alcoólico, e me agradou. Era original mesmo. Felizmente eu nunca tomei um whisky falsificado, porque eu acredito que o whisky falsificado é fácil de você perceber ele. A não ser quando o whisky é original e eles passam como se fosse um whisky mais velho, que acontece muito. Mas falsificado ele não era, ele tinha a característica de single malt. Igualmente o blended malt que eu tomei da Glenfiddich, o único, que era 48% teor alcoólico, e para mim era apenas álcool. Minhas experiências com single malt, com blended malt, não foram boas. Eu fico um pé atrás, assim, tipo, por que dizem tanto que o single malt é melhor? Se todo single malt ele está ligado a um bourbon ou a um vinho oloroso, etc. Então eu fico meio com o pé atrás. A questão é que o bourbon, esse é um Tennessee. A diferença do Tennessee pro bourbon é que o Tennessee ele é filtrado em carvão vegetal e etc. E algumas coisinhas bem não descaracterizam o Tennessee Whisky como bourbon. Não desclassifica, ele é bourbon. Para mim, o whisky de milho é bourbon. Porque as características são as mesmas. Talvez vai variar em intensidade. E até os que eu provei que tinha rótulo de rye, né, whisky de centeio, você vai esperar alguma coisa muito diferente. Chega lá, as mesmas características do bourbon, porque vai ter milho no meio também. Agora, 100% centeio, eu não sei nem se existe. Talvez vai ter com 90% de centeio, não sei. A questão é que os que eu provei, que tinham por premissa ser centeio, as características são as mesmas de um bourbon normal, de um whisky de milho. Muito agradável. Saúde. Nossa. Muito saboroso. Uma característica que eu acho sem igual nos whiskies de milho, Jack Daniels, Jim Beam. Esse aqui está mais intenso do que o Jack M. Esse é o ponto. Castanhas, castanha de caju, amendoim. Esse aqui é um pouquinho mais oleoso que o Jack Daniels. Só que essa característica que me leva a um coco velado. O coco velado, quando o coco ele seca e ele não apodrece, ele seca e continua secando, às vezes ele perde a água dele e ele fica enxuto, ele fica solto dentro do casco do coco.
E aí eu tenho essa impressão de coco velado. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Um gostinho de coco. Fica na boca. Eu ofereci o Jack Daniels número 7 para o meu irmão, que não conhecia o Jack Daniels. Ofereci e falei para ele deixar o copo vazio por um tempo. Aí peguei o copo vazio, porque eu queria saber se ele iria ter a mesma reação que eu. E eu falei, cara, que cheiro que tem? Ele falou, coco velado. Ele falou exatamente a palavra que me veio à mente quando eu provei Jack Daniels a primeira vez, as primeiras vezes. Então, vai ter as mesmas características que o Jack Daniels. Baunilha, caramelo, muito intenso em comparação com blended whisky, né? Vai ter chocolate, café, pão doce. Não o pão doce que comercializam aqui, mas para minha região, que é com doce de coco em cima. Panetone. E é isso, frutas secas. Provei recentemente tâmara, gosto de tâmara. Muito bom, excelente. As primeiras doses do Gentleman Jack, que é por isso que está aqui pela metade, eu fiquei pensando, mas qual a vantagem? Tá a mesma coisa que o Jack Daniels número 7, só que tá mais suave. Para mim não vira, eu prefiro a bebida mais forte mesmo. Prefiro o Jack Daniels número 7. Por que eu vou pagar um pouco a mais pelo Gentleman Jack? Gentleman Jack. Por que eu vou pagar um pouco a mais? E agora vem isso. O gosto de coco caramelizado está na minha boca ainda. O sabor. Apesar de ser 40% de ABV, ele é mais intenso. Ele é bem mais intenso. Bourbons geralmente não precisam nem você deixar descansar com tampa ou sem tampa. Essa tampa aqui é do... Infelizmente não tem mais, é do Degustando Whisky do Márcio Beck. As pontas aqui descolaram, depois eu vou colar. Um item maravilhoso, pena que ele não tem mais, ele vendeu tudo. A taça também é Degustando Whisky. Maravilhoso. Maravilhoso, é mais suave. E a entrega parece ser um pouquinho mais complexa. Quer dizer, as notas são as mesmas no olfato. Só que um pouco mais pungente. Nas primeiras doses não transparecia isso. O álcool que está menos, ou seja, mais suave. A questão da suavidade está nisso, no álcool. Saúde. Essa dosinha pequena não é por economia não, é porque é o suficiente. Delicioso. Muita oleosidade para um whisky 40% de teor alcoólico. Muito sabor. Eu adoro castanha de caju. E é essa a referência que eu tenho. Castanha de caju. Por quê? Porque é oleoso, tem gosto de amendoim, é doce a castanha de caju. Então, para mim é perfeito. Se eu falasse assim, castanha do Pará. Então, castanha do Pará não tem sabor. Castanha do Pará é oleosa. Amendoim. Amendoim é saboroso. Só que falta doçura, falta um pouco do requinte que tem a castanha de caju. A castanha de caju, diferente do amendoim, não enjoa fácil. O amendoim enjoa mais fácil. A castanha de caju não. A castanha de caju ela é muito cara. Então, se você pega um pacotinho de 50 gramas de amendoim e um pacote de 50 gramas de castanha de caju, a castanha de caju você vai comer em um estalado de dedos e você vai querer mais. O amendoim você vai comer e vai ficar satisfeito. Então, por isso, para mim, a diferença desse whisky é isso. A intensidade da castanha. Castanha de caju, amendoim. Isso está muito
em evidência. Então, as outras características, elas são padrão. Caramelo, amadeirado, que até isso, muito uísque não tem, nem isso, o amadeirado tá presente nos bourbons, né? Nos bourbons comuns, doçura, muita doçura, e é isso que faz os bourbons serem enjoativos, a doçura. Só que é o tipo de uísque que você não deixa faltar. Por quê? Por exemplo, eu gosto de cachaça. Eu tenho gosto por cachaça desde o começo. Desde o começo eu já degustava a cachaça, mesmo que ela não tivesse sabor nenhum e não tivesse qualidade nenhuma. Depois que eu conheci o whisky através do Jack Daniel's número 7, eu comecei a me interessar, tive muitas decepções, etc. e tal. Aí voltei para a cachaça, porque eu não sabia que a cachaça era muito versátil. Eu não sabia que tinha cachaças que tinham tanto ou mais valor que muito whisky, a depender do envelhecimento. A questão é que não é comum. A cachaça é um dos destilados mais versáteis, se não for o mais versátil de todos, porque são mais de 20 tipos de madeiras, cada uma conferindo um sabor diferente. Não alcancei todos ainda, né? Eu estou ali na Amburana, em Carvalho, em madeira IP, madeiras mais comuns. Não provei todas as 20, mas provei cachaças tão boas quanto bourbons, com seu diferencial. A questão é que a cachaça é muito doce, exageradamente doce. Então, o bourbon é tão doce quanto a cachaça, só que por causa do envelhecimento, não sei dizer se é por causa do envelhecimento, é mais suave. A cachaça, ela pega mais rápido, independente de ser 40%, 42%. Já provei cachaça 40%, que pega mais rápido que bourbon. Já tomei cachaça 42,5%, 15 anos, as mesmas características de um bourbon, só que você embebeda mais rápido. Com 2 doses você já fica um pouquinho feliz, né? Não que seja ruim você ficar ali leve lá e tal. Só que essa felicidade não pode ser exagerada. Se você passar da segunda dose, essa felicidade no outro dia vai virar tristeza. Voltando aqui para o Gentleman Jack, você talvez não perceba, assim como eu não percebi no começo, a diferença para o Jack Daniel's número 7. Se você não quer investir mais, fica no número 7. Mas eu posso dizer para você, se você tem dinheiro suficiente para investir um pouco mais, pode ir no Gentleman Jack. Entre os dois, entre esse e o Jack Daniel's, eu ainda fico com o Jack Daniel's número 7. Dependendo da safra. Já peguei Jack Daniel's que eu não gostei. Já peguei Jack Daniel's aguado, ralo, mesmo sendo original. Porque muda muito. Acredito que num whisky como esse aqui, que tem a premissa de ser mais suave, não vai mudar muito. Acredito que o rigor no processo é mais alto. Então eles não vão querer entregar um Jack Daniel's Gentleman Jack como entregam um Jack Daniel's número 7, que pode sofrer com a demanda. Isso acontece muito com muitos whiskies. Aconteceu com vários whiskies que eu tomei. Que tinha um whisky que eu gostava demais, um NAS de menos de R$100, que eu vou falar, é o Grant's. Eu adorava o Grant's, porque era oleoso, tinha o sabor do bourbon, tinha o sabor, a intensidade do blended. É um blended whisky que parte dele é envelhecido em ex-bourbon. Calma lá, meu chapa. Que era maravilhoso e de repente ele ficou um whisky padrão, 40%. Alcoólico, pesado, sem sabor. Isso aconteceu com outros whiskies. Eu espero que isso volte atrás. Espero que volte ao que era antes. Só que você vai ter isso em muitos whiskies. Eu provei uma vez vou citar nomes, não tenho nada, eu não sou atrelado a nenhuma marca, então posso falar. O primeiro Buchanan's que eu tomei,
12 anos, foi maravilhoso. Depois que virou moda, né, que havia quem reclamasse que o Buchanan's 12 anos tinha gosto de pano velho e não sei o quê. E foi um dos whiskies 40% mais oleoso, se não mais oleoso, mais encorpado que eu tomei. Maravilhoso. Não porque tem gosto de pano velho e tal. E mudaram a fórmula do Buchanan's e virou um whisky aguado, doce. Doçura não significa qualidade. Eu já provei whiskies que eu não gostei, whiskies bourbon. Não gostei, por exemplo, não gostei, por exemplo, de um Bulleit Bourbon, o Wild Turkey 81, não gostei. Diferente do 101 que eu provei, que é muito oleoso, diferencial do Jack Daniels. Porque você vai ver um degustador qualquer que vai falar assim: se for tomar um Jack Daniels número 7, não, toma o Wild Turkey 101. Então, pode ser 101, 151, 201. É bom. O Wild Turkey 101 é excelente, 50% de teor alcoólico, oleoso, saboroso. Mas por que eu prefiro o Jack Daniels número 7? Ou melhor dizendo, por que o Jack Daniels número 7 tem algo que o 101 Wild Turkey não tem? Cada whisky tem a sua particularidade. Aí vem o degustador de whisky e fala assim: não, mas Jack Daniels é acetona. Gosto de acetona. Tá. Detona o whisky. Eu prefiro pensar como um outro degustador que fala assim: eu penso em whisky como o que ele tem a oferecer, para ser minimamente educado. Que tem gente que eu acho que vai muito pelo preço, né? Eu acredito até, pode ser só uma visão de leigo, que se o Gentleman custasse 3 vezes mais o valor dele, se o Jack Daniels número 7 custasse 3 vezes, 4 vezes o valor que ele tem hoje, esses mesmos degustadores que falam assim: não gosto de Jack Daniels tem gosto de acetona, eles não iriam dizer isso, porque tem a questão psicológica. Tem muito whisky bom e o degustador do whisky pega o whisky. Na cabeça dele tá, whisky barato, whisky barato. Eu já vi review do cara pegar o whisky, menos de 100 reais, um whisky muito bom, fazer assim. É ruim. Tipo, ele gostou, você vê na cara dele que ele gostou do whisky. Esperava mais desse whisky. Então tá bom. Se ele fosse tão bom assim, meu ponto de vista, ele não provaria um whisky de menos de 100 reais. Ele estava no single malt. Porque só em single malt, se você dizer assim, só bebo whisky e single malt, você tem material para você trabalhar a vida inteira. Eu só bebo whisky acima de 14 anos. Você tem material para trabalhar o resto da sua vida. Isso é trabalho. Isso é barulho de trabalho. Ok? Trabalho é prosperidade. Então, tipo assim, só toma uísque acima de 14 anos. Beleza. Por que você vai se rebaixar a um uísque de menos de 100 reais? Por quê? Se eu vejo pessoas excelentes, degustadores excelentes, que eles pegam eu nunca pensei que eu ia ver isso. O cara pega um Red Label da vida e ele diz assim, ó, não tem complexidade. É rebelde. É um whisky muito forte no álcool. Beleza. Você vai ter single malts que são rebeldes no álcool. Você vai ter whiskies acima de 15 anos tão fortes quanto o Red Label. Que não tem muito a oferecer não, tá? Que tem aquela premissa de single malt, tem alto percentual de single malt. É 15 anos, não sei o que. Você vai provar, você fala assim, cara, cadê? O Red Label é a mesma coisa, só que é de 1 litro. Esse aqui é 700 ml. Então, tipo assim, às vezes está atrelado muito no psicológico da pessoa o valor do whisky. É comum você ouvir, eu já ouvi, eu já havia pensado nisso antes e
posso dizer que é comum, porque eu ouvi pessoalmente, alguém dizer assim, alguém foi lá, pegou um Red Label, colocou numa garrafa de um whisky caro, ofereceu para um amigo e falou, esse é um whisky, olha aqui, o whisky caro que eu comprei. E ele fala assim, esse é o melhor whisky que eu já tomei na minha vida. É um Red Label. O Red Label, ele sofre o mesmo que o Jack Daniels número 7. Depende da demanda. Você vai ter Jack Daniels rótulos, você vai ter lotes muito bons e vai ter lotes medianos. Isso é normal. Mas no geral vai agradar. Para mim vai agradar. O whisky como eu disse, é como uma outra pessoa disse e eu concordo. É o que o whisky tem a oferecer. É que tem whiskies que são tão alcoólicos que eu paro para pensar. Mas se ele não tem nada, não faz diferença eu comprar esse whisky e comprar aquela bebida que custa 20, 25 reais. Porque você tem, talvez você não perceba, você tem no mercado cachaças envelhecidas de 30, 40 reais. Ah, mas é cachaça. E está atrelado na sua mentalidade. Que cachaça é coisa de pobre, na sua mentalidade. Mas se você for parar para analisar, se você é uma pessoa que está procurando experiência no mundo da bebida destilada, envelhecida, você vai encontrar, por exemplo, um ipioca, aquela ipioca que não tem idade definida, mas é envelhecido, a ipioca da garrafa de vidro e revestido com palha. Aquela cachaça é uma cachaça padrão, maravilhosa. Você vai ter muito da cana-de-açúcar presente, porque é uma cachaça só amaciada. Ela é envelhecida por pouco tempo, mas você vai ter alta qualidade na bebida. Você tem o Terra Brasilis, aí indo para a Amburana. Você vai ter a Boazinha. Não sei qual é que é a mais amburana, se é a Boazinha ou se são duas cachaças da mesma destilaria. É a Boazinha e uma outra. Isso é vida na cidade grande. Mas para não perder o fio da meada, voltando. As bebidas alcoólicas, bebidas destiladas envelhecidas, é um universo tão grande que, olha, eu me perdi, eu fui para aqui, fui para lá e tal. Para você ver como que é complexo. Depois eu vou falar sobre cachaça, então, para morrer esse assunto de cachaça. Cachaça envelhecida, cachaça de diferentes tipos de madeira. Voltando aqui para o Bourbon, que é muito semelhante a uma cachaça envelhecida em barril de carvalho, que dizem que até 80% do sabor da bebida é atrelada ao barril. Então, para você ver que importa muito. E se alguém te oferecer, talvez, se eu te oferecer uma cachaça envelhecida em carvalho, uma cachaça de 15 anos, você não vai saber a diferença se eu não disser que é cachaça. Você não vai saber a diferença para um bourbon. Gentleman Jack, vale a pena o investimento. Vale a pena. Tem que ter paciência para degustar. Para degustar em diversas fases, ele vai oxidar de maneira diferente em diversas alturas da garrafa. As primeiras doses mais alcoólicas não tem muita diferença para o Jack Daniels número 7. Na verdade, você vai sentir que ele é inferior ao Jack Daniels número 7. Depois, as notas de castanha, de coco, vão ficar mais pungentes, vão ficar mais evidentes. É um whisky muito bom, vale a pena. Beba com moderação, beba bebidas de alta qualidade. Saúde a todos e até mais.